mesmo com o avanço tecnológico, se o avanço tecnológico é posto ao serviço das forças mais sinistras da regressão social, há progresso tecnológico e há regressão do ponto de vista social. Vivemos tempos enquanto nas relações humanas, na forma como olhamos para os outros, enquanto a democracia e a justiça é aplicada, tempos mais primitivos, mais toscos, mais alienados. O que caminhamos é para sistemas políticos onde as conquistas da democracia social e política tendem a apagar-se em nome de uma tecnocracia violenta. Disse apagar-se. Exatamente. Não é atenuar-se. Apagar-se, ou seja... Quando diz apagar-se, isso é tremendo. Estamos no entardecer das democracias. Saber se há forças sociais e políticas capazes de resistir a este tipo de evolução é uma coisa que está em aberto. É uma coisa que está em aberto. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O mundo parece por vezes avançar em marcha atrás, para arrepios sombrios, desumanos e distópicos. Com a recente tomada de posse de Donald Trump, que volta a ser presidente dos Estados Unidos da América, a indecência e o ódio ganham um novo fôlego e o poder económico de uma tecno-oligarquia milionária passa a estar sentada, com ele, à frente de uma das maiores nações do mundo. Trump, que se apresentou como um novo Messias, escolhido por Deus, já deu provas de ser um verdadeiro diabo fanático, um abusador sexual de mulheres, inimigo da verdade, da democracia, da diversidade, de toda a gente que não seja branca, dos imigrantes, da comunidade LGBTQIA+, e do futuro do planeta. E como se esperava, com ele, a insanidade maga avançou logo com medidas que dão pistas sobre o desvario que vem aí. Mal chegou à Casa Branca, Trump perdoou os invasores do Capitólio, naquele que foi um dos maiores ataques à democracia americana, retirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e do Acordo de Paris sobre o Clima e promete uma campanha de deportação em massa de migrantes ilegais que deverá começar à velocidade da luz, além de ter iniciado uma perseguição e apagamento da identidade das pessoas trans. Make America Worse Again. O que parece certo é que este seu olhar ultraconservador tem inspirações nos grandes ditadores e fascistas do passado e ganha novo rosto e alcance com aliados poderosos como Elon Musk ou Mark Zuckerberg, dois dos homens mais ricos do mundo, donos da rede X e da empresa Meta, detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp. Redes sociais que, através do uso perverso do algoritmo, com agendas ocultas, levam a mentir a todo lado para que novos monstros e bufões cheguem ao poder. Ninguém sabe bem o que vem aí, mas certo é que podemos aprender com os grandes males e horrores que aconteceram lá atrás. O meu entrevistado afirma que quase aos 80 anos se sentiu na obrigação de regressar ao estudo histórico dos fascismos e dos seus mais recentes sucedâneos neofascistas, debruçando-se sobre as direitas velhas e as direitas novas, ou seja, sobre as comparações entre o fascismo canónico dos anos 20 a 45 e as novas e emergentes formações de extrema-direita da Europa Ocidental. Certo é que o neofascismo chegou ao poder em vários países na Europa, como em Itália ou na Hungria, e tem ganho expressão em muitos outros países, como é o caso de Portugal, com um partido de extrema-direita criado em 2019 e que já tem 50 assentos no Parlamento. Que semelhanças e inspirações têm estas forças políticas com os regimes fascistas do passado?
O que é que os alimenta? E o que é que importa fazer e refletir para os combatermos em democracia? Fernando Rosas foi preso político e sofreu torturas às mãos do antigo regime. Sempre resistente, viveu durante anos na clandestinidade e muito lhe devemos por ter participado na luta pelo fim do fascismo. Fernando Rosas trabalhou como jornalista, é historiador e um académico reputado que há muito estuda estes fenómenos. É professor emérito da Universidade Nova de Lisboa e professor catedrático jubilado de História Contemporânea da nova FCSH. Entre as suas obras mais recentes, editadas pela Tinta da China, destacam-se Salazar e o Poder, a arte de saber durar, que lhe valeu o prémio Pen Club de ensaio em 2012, e Salazar e os fascismos, que foi prémio de História Contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian. Fernando Rosas é um homem de esquerda que sempre lutou por um país livre, humanista e diverso. Foi fundador do MRPP e depois do Bloco de Esquerda, foi deputado à Assembleia da República e candidato à presidência da República. Em 2015 foi condecorado pelo presidente Jorge Sampaio com a Ordem da Liberdade. Neste aparente momento de transição, que liberdades estão agora em risco e que papel as esquerdas democráticas e antifascistas, mas também as direitas democráticas e antifascistas, podem e devem ter na sociedade para resistir e derrotar as ameaças da extrema-direita? Que equívocos, engodos e ilusões importa desmontar? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Fernando Rosas, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Vamos saltar juntos? Vamos embora. Vamos. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então eu começo com as eleições americanas recentes. Trump voltou ao poder nos Estados Unidos com políticas ultraconservadoras de direita e eu pergunto-lhe como é que comenta estas medidas imediatas de Trump já anunciadas? Bom, eu acho que a eleição de Trump e as medidas que ele anunciou e que acaba de sintetizar causam uma situação de alarme em todas as forças democráticas, progressistas pelo mundo inteiro. O que nós temos é, no poder da mais forte, mais influente nação do mundo, um poder de natureza, uma contra-revolução de natureza fascisante. E meço absolutamente as palavras que estou a dizer. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o Musk pode fazer a saudação nazi, assumindo que é a saudação nazi, e achar que isso é perfeitamente normal, ninguém vai à mão por causa disso. Anteontem, num comício, nos Estados Unidos... E não vale a pena normalizar esse ato tem uma razão. Aliás, claro. Ele já assumiu apoiar... a extrema-direita alemã. Exatamente. Aliás, os neonazis alemães estão satisfeitíssimos com o Musk e com a performance dele. Mas repare, libertar 1.600 indivíduos que foram presos por assaltar militarmente, digamos assim, violentamente, o Capitólio, entre os quais 8 ou 9 dirigentes de organizações paramilitares da extrema-direita, quer dizer, condenados a penas prolongadas, alguns de 7 e 8 anos. Não é? Além disso, todo o descalabro que vem aí a seguir. Não é? Isto é só o início de uma radicalização à direita dos valores americanos. É um pronunciamento, é uma espécie de golpe de Estado, não é? Quer dizer, através das ordens executivas,
algumas delas é certo que dependentes de um Congresso, mas onde ele tem a maioria nas duas câmaras. Também. Ou de tribunais, sendo que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos está completamente dominado por juízes ultraconservadores nomeados pelo próprio Trump. O que significa que o sistema de equilíbrios e balanços e dos poderes nos Estados Unidos está profundamente afetado. Vamos ver o que é a política de vingança que ele anunciou. Uma política de vingança, de ódio... De discriminação racial, de discriminação sexual, de homofobia, de racismo, ou seja, de todos os fantasmas de uma extrema-direita, de uma nova extrema-direita tipo fascisante, que é o que se anuncia no plano interno. Para não falar no plano externo, porque no plano externo este tipo de política é uma política que conduz à guerra. Os tambores da guerra estão aí. E provocam contágios noutras nações. Mas sem dúvida nenhuma. Quer dizer, prepare-se para ouvir o Ventura quando ele vier dos Estados Unidos. Quer dizer, têm as costas quentes. Quer dizer, uma vitória da extrema-direita nos Estados Unidos é um reforço moral para o que se passa na Europa Ocidental. Repare, na Europa Ocidental, eles não é só estarem no poder, chefiam o poder na Itália, na Holanda, na Áustria, na Hungria, e participam em coligações de poder na Finlândia, na Suécia, na Eslováquia, etc. Ou seja, estamos a viver a segunda crise histórica dos sistemas liberais do Ocidente. A primeira acabou na guerra, acabou no fascismo e da guerra. E parecem estar a crescer todos os anos, em todas as eleições. O Parlamento Europeu é um caso disso, mesmo noutros países como a França, a Alemanha, as forças da extrema-direita vão tendo cada vez mais pressão. E nas próximas eleições alemãs e francesas, a extrema-direita na Alemanha é suposto poder ficar em segundo lugar, ou seja... E sabendo nós o passado que a Alemanha tem, não é? E uma extrema-direita francamente oriunda do neonazismo, portanto, quer dizer, não é uma extrema-direita, é uma extrema-direita muito marcada, e em França a Marine Le Pen favorita para as eleições presidenciais. Acho importante esclarecermos o que é o neofascismo. Porque vejo muitas pessoas a quererem esvaziar a palavra fascismo, dizendo que é extremista e mal usado essa expressão para as forças de extrema-direita atuais no país e no mundo, no caso também nos Estados Unidos. O que é o fascismo atual, este neofascismo? O que o caracteriza e onde é que vai beber? De onde é que vem o fascismo? Não é? De onde é que vem esta nova extrema-direita? Há muitas semelhanças com o fascismo dos anos 20 e dos anos 30, não é? Quer dizer, semelhanças no sentido das circunstâncias históricas que provocam um e outro fenómeno. O fascismo não cai do céu aos trambolhões, nem é devido a haver indivíduos mentalmente desequilibrados, ainda que haja. Há um projeto, há uma agenda política e uma razão económica. Sim, também... quer dizer, o fascismo vem da crise do sistema liberal. O sistema liberal entrou numa profunda crise económica, ou seja, um desenvolvimento lento, medíocre. A crise económica na Europa, então, é muito manifesta. Uma crise política de deslegitimação dos sistemas liberais existentes, e isso deveu-se em grande parte, e naturalmente uma crise social, ou seja, largos setores da população que não se sentem representados por os governos que têm gerido o capitalismo liberal na Europa. Os chamados abandonados. Os abandonados. E que depois vão atrás dos tais messias, não é? Exatamente. Que são os perigosos falsos messias. Eles cavalgam o descontentamento. E cavalgam o descontentamento porque o descontentamento é gerado este centrão político que geriu as democracias, na realidade aplicou um programa neoliberal, um programa de capitalismo neoliberal, que criou
um rasto de reversão económica e social, de desemprego, de precariedade, de progressiva destruição do Estado Social do pós-guerra, e tudo isso criou uma animosidade, uma frustração, um medo em relação ao futuro por parte de camadas importantes das classes médias e até de algumas classes mais empobrecidas. E esse descontentamento, esse medo, esse pânico é cavalgado por uma extrema-direita que se reconfigurou, sobretudo a partir nos finais do século XX para a transição para o século XXI. Ou seja, já havia extrema-direita no pós-guerra. Claro. Houve desde 45 ao final dos anos 20, ao fim da segunda metade do século, mas era uma extrema-direita grupuscular, muitas vezes terrorista, muitas vezes misturada com o crime comum e, sobretudo, eleitoralmente completamente inexpressiva. E isto mudou. Mudou porquê? Mudou porque o sistema esgotou-se, entrou em crise, aquele centrão meio social-democrata, meio direita clássica, os dois juntos ou em alternativa, que geriram este sistema, desprestigiou-se e separou-se em grande parte da população, ou de uma parte importante da população. Dirá então que o esvaziar, no caso português, de um PSD, de um CDS... E do próprio PS. E do próprio PS, ou seja, o tal centrão, é culpado deste folgo ganho, quer dizer, para a extrema-direita? Sobretudo, o Partido Socialista, o Partido Social-Democrata, aceitou ser gerente da economia neocapitalista e do curso neoliberal do capitalismo. E aceitou ser gestor disso, de alguma maneira, em alternativa ou em composição com a direita tradicional. E isso esgotou-os, ou seja, os grandes partidos do centro do sistema deslegitimaram-se do ponto de vista social. A social-democracia, repara, desapareceu praticamente da Europa. A social-democracia em França, o Partido Socialista quase que desapareceu, em Itália desapareceu mesmo, na Alemanha as sondagens dão em terceiro lugar, atrás da extrema-direita. O único país onde ainda há um governo social-democrata a governar é a Espanha, digamos assim, aqui ao lado. Perguntar-me-á, mas se há descontentamento, se há desemprego, se há os serviços públicos a serem privatizados, a não satisfazerem as pessoas têm que passar horas para ter um atendimento no hospital, uma mulher para dar à luz, sabe Deus, é quase uma aventura. Isso não dava uma nova Revolução de Abril, exatamente. Não é? Porque é que isso não é aproveitado pela esquerda e é aproveitado pela direita? Aí está uma boa pergunta. Uma boa pergunta, e eu agora vou até ler um excerto a propósito do seu livro Direitas Velhas, Direitas Novas, publicado agora pela Tinta da China, e vai ao encontro disto. Vou começar por aqui, começa assim, a determinado momento. Estava nestes termos criado a nível internacional um largo campo social recrutado em setores intermédios da população. Pequenos e médios proprietários ameaçados e aflitos, funcionários públicos receosos da perda do estatuto social, trabalhadores precários e desempregados, elementos das forças de segurança descontentes, antigos combatentes nostálgicos da guerra e de reconhecimento, jovens masculinos sem rumo, arrebanhados no TikTok e pelo discurso machista e antifeminista da extrema-direita. De uma forma geral, gente desinformada, com medo e com raiva, que virou costas ao campo social e político de uma esquerda em refluxo. É um campo social por natureza vacilante, que se inclina por instinto para o lado quinto e mais forte, que protesta contra o centrismo dominante que o abandonou e, naturalmente, como nos anos 30 do século passado, é receptivo ao discurso nacionalista e autoritário da limpeza social e política e, por isso mesmo, xenófobo, racista, antifeminista e homofóbico da nova extrema-direita. Na sua caça ao voto, esta faz-se apoiar por uma gigantesca campanha de manipulação por via informática através das redes sociais. É o que estamos a viver. É exatamente o que eu penso que estamos a viver, ou seja, a esquerda, repara, a crise do capitalismo neoliberal
cruzou-se com, quase cronologicamente, cruzou-se com outro grande acontecimento, que foi a implosão do mundo de influência soviética. É claro que para muita esquerda o mundo soviético estava longe de representar o socialismo, mas a implosão do mundo soviético arrastou também uma ofensiva contra o marxismo, contra as ideias progressistas, contra as ideias do papel regulador do Estado e portanto, faz com que essa faixa de descontentamento social se vire para soluções que são o salve-se quem puder. Vivemos agora o salve-se quem puder. O salve-se quem puder, ou seja, o princípio ultra-individualista de que eu posso atropelar o próximo para chegar onde quero e a desvalorização de todas as formas de solidariedade social, da ação coletiva e muito menos ainda de papel regulador do Estado, ou seja, a ideia mítica de que o capitalismo entregue a si próprio resolve os problemas que as pessoas têm na habitação, na saúde, no salário, etc. E, portanto, mas isto do ponto de vista funcional, é muito parecido com o que se passou nos anos 20 e nos anos 30. E sabemos no que é que deu esses fascismos e a história não se repete, mas tem ciclos que se assemelham e por isso ensina quem a conhece, não é? Exatamente, ou seja, o fascismo que aí pode vir nunca vai ser igual ao fascismo dos anos 20 ou dos anos 30. As circunstâncias históricas são diferentes. O mundo, entretanto, avançou de outra maneira. Bom, do ponto de vista material, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das realidades económicas, do ponto de vista também da cultura. Bom, e depois há outra coisa. O fascismo foi o Holocausto, o fascismo foi a repressão. A memória existe. A ditadura, o Holocausto, claro, essas as perseguições, coisas as mortes. Não se esquecem. É por isso que a atual extrema-direita, por exemplo, uma parte da extrema-direita neofascista do pós-guerra ficou como está, mas há alguns partidos da nova extrema-direita que se reconfiguraram politicamente e o que é que eles fazem? Dizem aceitar jogar o jogo do parlamentarismo. Porquê? Porque sabem que repetir as velhas ideias da contra-revolução do fascismo paradigmático não é aceitável do ponto de vista de um largo setor da opinião pública, porque há memória do que isso foi no passado. E, portanto, temos uma parte dessa extrema-direita reconfigura-se em partidos respeitáveis, entre aspas, não é? Muitas aspas. Com muitas aspas, jogam o jogo eleitoral, mas exploram com sucesso esse rasto de regressão económica e social que o capitalismo neoliberal e o centrismo de alguma maneira instalaram. No limite, através do sistema democrático, implodem, não é? Sim, podem seguir esse caminho. Sem dúvida até uma ditadura, não é? Mas sem dúvida que eles têm dois caminhos, não é? A extrema-direita na Europa pode seguir dois caminhos. Ou se abalança com os resultados eleitorais, cria uma base social que lhes permite ter a força para obrigar a direita clássica a um compromisso. Repare, historicamente, estes grupos neofascistas e o fascismo paradigmático no passado, e estes novos grupos de extrema-direita não chegam ao poder sozinhos, nunca chegaram ao poder sozinhos. Chegam sempre ao poder mediante alianças beneficiárias da rendição de parte da direita clássica, que se alia com eles. Já estamos, de certa maneira, a assistir a isso, claro, cá em Portugal. O desaparecimento dos cordões sanitários pela Europa fora, o que significa cá uma parte da direita clássica que entende precisar das organizações de extrema-direita para impor um programa neoliberal a sério contra as resistências sociais com que ele ainda depara. E, portanto, eles precisam deste tipo de situação. Precisam deste tipo de partidos. E, portanto, a nova... Vão num embalo, não é? A nova extrema-direita precisa desta base social e deste apoio eleitoral para aceder ao pote,
ou seja, para aceder ao poder. É o que se passa em Portugal. Em Portugal, claro. esta coligação, este governo da AD, já está a precisar da extrema-direita para aceder ao pote? Em matéria, por exemplo, de imigração ou de segurança, e mesmo vamos ver o que é que se passa com a educação, a direita tradicional a direita clássica, já está a adotar programas, medidas inspiradas claramente na nova extrema-direita. Isso não tem... Refere o caso da Rua do Bem Formoso ou nos bairros do Zambujal? Todo o discurso sobre a segurança pública, ou seja, dizer os imigrantes são responsáveis pela criminalidade. Ou certos imigrantes, não é? Claro, os imigrantes... ou seja, nos anos 30, o fascismo responsabilizava os judeus. Era o outro, a parte mais fraca, a parte mais indefesa. Era a ameaça, o inimigo. O inimigo, era o bode expiatório. O bode expiatório dos males da sociedade era o judeu. Isso foi transfigurado e hoje é a islamofobia, ou seja, o muçulmano, o árabe, o indiano, o Bangladesh, o Paquistão, são o outro. Ou seja, são os mais fracos entre os fracos, não é? Aqueles que não têm nenhuma possibilidade de defesa e portanto, são esses os responsabilizados por uma política de imigração que ainda por cima é uma política extremamente nociva para o país. Não só essa gente tem direito a lutar por uma vida melhor, direito que é tanto maior quanto se nos lembramos que os portugueses foram imigrantes, quer dizer... Imigraram para muitos lados. Imigraram aos milhões para todo o mundo e, portanto, inclusive esquecer isto e defender a deportação ou a facilidade de medidas que levam para a deportação de parte da imigração sem nenhum critério, ou seja, com uma margem de arbitrariedade enorme, que é a política da extrema-direita em Portugal, e não só, a política do Trump. O Trump então ameaça mesmo expulsar milhões de imigrantes. De aliens criminosos, portanto, dos estrangeiros criminosos na boca dele. Portanto, ele está a falar dos imigrantes que estão em processo de legalização. E que, na verdade, asseguram uma série de empregos e de trabalhos na América. E que comem cães e gatos, como dizia o Trump na campanha eleitoral. A mentira descarada vale para tudo, não é? Repare, com uma coisa nova que esta extrema-direita tem em relação ao passado, que é a manipulação informática e algorítmica das vontades. E isso é uma coisa, repare, controlada pelas grandes empresas da tecnologia informática, não é? Que marcam com um cunho novo esta contra-revolução na América. Então este neofascismo, estas novas extremas-direitas, no caso americano, têm como algo novo e como é evidente, isto aplica-se ao mundo, não é? Porque Sim. As redes sociais estão no mundo inteiro e são usadas no mundo inteiro para estes fins também, para obter eleições, para espalhar fake news. Dirá que é uma das coisas que distingue estes neofascismos dos fascismos dos anos 20 e 30 é o uso das redes sociais com este poder algoritmo que não tem nada a ver com democracia? Repare, essa é uma característica inovadora absolutamente substancial, não é? Evidentemente, a nova extrema-direita também, como eu disse há pouco, diz jogar o jogo do parlamentarismo, diz aceitar a legalidade, diz ter prescindido da violência. Tudo isso são coisas que a distinguem historicamente da direita antiga, que era miliciana, violenta, assumidamente revolucionária, etc. Mas isso não é uma fase, ou seja, não pode galgar em violência, ou seja, esse discurso também está muito normalizado, somos uma extrema-direita democrática, sendo que se aqui sim existe, o galgar da violência até chegar a planos não sei, semelhantes a momentos horrendos como o Holocausto do passado, é possível voltar a acontecer? Repare, uma característica nova desta situação é não só
repare, o fascismo histórico também inventou novas formas de comunicação social revolucionária. O cinema, o cartaz, a rádio. Por vezes esquecemos disso. É uma revolução que os regimes totalitários nos anos 30... A propaganda no cinema, não é? A propaganda, chamada propaganda nessa altura. No cinema, na rádio, no cartaz, o cartaz político, Ao mesmo tempo, a cultura também... havia a cultura que era revolução, que Sim. era contra o sistema, não é? E o teatro foi muito isso, a música, havia muita cultura que era resistência. Não é? O fascismo produziu uma cultura subversiva e antidemocrática veiculada por processos inteiramente novos nos anos 30. O cinema, a rádio, Impulsionou, por causa etc. do poder económico. Agora, a nova revolução tecnológica atual faz com que a nova extrema-direita, que tem propósitos, como disse muito bem, claramente subversivos, quer dizer... E cada vez mais na cara, cada vez mais óbvios. Exatamente, quanto mais força tem, mais o discurso normalizador vai à vida, quer dizer, apresentam-se claramente com propósitos de subversão da democracia e subversão dos direitos sociais, dos direitos políticos, humanos, etc. E de tudo que são políticas inclusivas, quer dizer, isso são... Uma característica nova neste recrudescimento da nova extrema-direita é que o grande capital ligado às tecnologias de ponta, informáticas sobretudo, mas não só, ou seja, são tecnologias informáticas, mas depois têm aplicações em vários setores da sociedade, o que forma uma casta monopolista fortíssima, que não se limita, nos Estados Unidos, a querer ter influência no poder. Dirige o poder diretamente. Senta-se no poder. Senta-se no poder. Elon Musk, o Zuckerberg, os milionários, o governo do Trump é um governo de milionários. Assente nessa tecno-oligarquia, não é? Uma técnico-oligarquia. Técnico-oligarquia acho que é uma expressão feliz para designar isso, porque tem um poder imenso do ponto de vista do peso económico que tem. Com uma agenda oculta. Porque a plataformização das economias faz com que as indústrias que, digamos assim, produzem informaticamente a realidade se espalhem a todos os principais setores da atividade económica, sob o controle de 3, 4, 5 mega empresas poderosíssimas, aliadas ao capital bancário, aliás, tomando posições crescentes na banca, e que passam a dirigir, sentam-se no poder, ou seja, o poder é apropriado diretamente por eles, já não são agentes do poder, já não criam agentes que influenciam o poder, é o poder, está lá, os monopólios tomaram conta do poder, grandes empresas do poder. E estão nas nossas vidas, portanto, o mundo inteiro está, de certa maneira, ou alienado ou nas mãos destas pessoas, porque as redes sociais são usadas de forma massiva pelo mundo, onde as pessoas colocam muitos das suas vidas, dos conteúdos das suas vidas. O algoritmo manipula vontades, o algoritmo manipula as escolhas, o algoritmo aplicado às campanhas eleitorais tem levado a extrema-direita ao poder em vários países. Portanto, é uma situação de alarme do ponto de vista do que é a inteligência, do que é o progressivismo, do que é o desejo de pluralismo, de liberdade, de democracia e de justiça social. Porque, repare, é de uma brutalidade sem fim. É de uma brutalidade sem fim. Repare, sair da OMS significa que vai haver milhões de pessoas, sobretudo do sul global, que vão deixar de ter financiamento para combater o mais diverso tipo de epidemias e de doenças, porque os Estados Unidos representavam uma fatia importantíssima do financiamento da Organização Mundial de Saúde. Não é? Ao mesmo tempo também saindo daquele acordo, portanto, do projeto verde, da luta
o Acordo de Paris. O Acordo de Paris para que a energia não seja agressiva para o ambiente. A palavra de ordem é o contrário. Drill, baby drill. Ou seja, furar mais. Furar o petróleo, muita o gás ignorância natural, e buçalidade um olhar alarve para o mundo. Não é ignorância, é a ganância, pois é. Feita política, a ganância e a violência feita política, porque estão conscientes do mal que estão a fazer. Absolutamente. As ordens executivas do Trump, as 100 ordens executivas que ele emitiu em comício, em parte em comício, inclusivamente vão também isentar fiscalmente as grandes empresas, ou seja, agravar a desigualdade interna dentro dos Estados Unidos. Os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais ficarem pobres. mais ricos, ou seja, a polarização na distribuição da riqueza e enfraquecer drasticamente o Estado no seu papel regulador da justiça social. E dar folgo ao ódio. Mark Zuckerberg já deixou de ter na sua rede social, Facebook nomeadamente, formas de controle de ódio, e pelo contrário soube-se que a Meta já liberou expressões como "eu odeio negros" ou "os brancos são os melhores". Exatamente, repare, e chamam isso liberdade de expressão, porque o sentido das palavras, com esta contra-revolução em curso, o sentido das palavras também muda, não é? Liberdade de expressão para esta extrema-direita fascisante, que é assim que se deve chamar, que tomou o poder nos Estados Unidos, significa a liberdade de agressão. A liberdade da violência. De praticar crime de forma pelas mais variadas práticas. Desde logo a libertação de uma série de criminosos que assaltaram o Capitólio numa espécie de golpe de Estado, frustrado nessa altura. Há aqui uma coisa, e uma reflexão quase ideológica, de percepção. Agora fala-se muito da inteligência artificial, portanto somos muito evoluídos enquanto nações. Ao mesmo tempo, na verdade, e com isso o embalo de que, enquanto sociedades, somos cada vez mais evoluídos. Eu pergunto-lhe se acha isso, ou se esta evolução, este cavalgar desenfreado da tecnologia não nos está a levar para um estado cada vez mais primitivo, ou um novo estado primitivo, através da alienação, através da submissão, através da ignorância provocada pelas fake news, através da inteligência artificial que nos domina e altera os nossos comportamentos. O progresso não é só uma coisa tecnológica. Naturalmente, tecnologicamente avançou-se, desde a máquina a vapor até aos computadores, há uma espantosa evolução tecnológica. O problema é saber quem é que a usa, e com que fins, não é? E com que fins, ou seja, o problema é um problema, chamemos-lhe assim, de luta de classes, ou seja, quem são os setores da sociedade e para que fins usam a tecnologia. E o que se está a passar é que temos perante uma mais espantosa revolução tecnológica, nomeadamente na inteligência artificial, mas hoje há uma notícia nos jornais. Eu vi. Que prevê um acordo negociado na União Europeia em que se permite às polícias utilizar sem limites a inteligência artificial, nomeadamente para perseguir e reconhecer pessoas em função das suas opções políticas, ideológicas e religiosas. O perigo que isto traz, as questões que isto traz... Claro, já viu quem decide? Quem é que decide? Portugal defendeu e aprovou o uso livre da inteligência artificial pelas forças de segurança e considerou as forças de segurança que elas não devem ser impedidas de desempenhar as suas funções. E isto quer dizer que dentro de menos de um mês, a partir de 2 de fevereiro, os governos de toda a União Europeia terão o poder de utilizar tecnologias baseadas em inteligência artificial que permitem seguir os cidadãos em espaços públicos, efetuar vigilância em tempo real para monitorizar os refugiados nas zonas fronteiriças e utilizar ferramentas de reconhecimento facial sobre pessoas suspeitas com base nas suas opções políticas ou crenças religiosas.
Também há reconhecimento, também há uma detecção do tipo de humor com que a pessoa está. É uma violação brutal da privacidade e da liberdade individual. Agora eu pergunto uma coisa. Qual é a diferença que há entre isso e o que se faz na China? Onde esse tipo de situações já é permitido. O Estado chinês faz esse tipo de reconhecimento em relação ao comportamento dos cidadãos. E os cidadãos que são bem comportados do ponto de vista de quem define o que é o bom comportamento, são premiados, e os que são mal comportados porque infringem as regras do bom comportamento definidas por um deus ex machina qualquer, são punidas. E, portanto, é isso que está a instalar na Europa. Uma distopia de perseguição. Uma coisa totalizante, absolutamente totalizante. Com o voto também de Portugal. Do Portugal, o que significa que o progresso tecnológico, o progresso não é só o desenvolvimento da tecnologia, o progresso é a liberdade, é a democracia, é a justiça social, é a distribuição da riqueza. E nós estamos a progredir assim. E desse ponto de vista, aquela ideia do século XIX, dos positivistas, de que o progresso era uma coisa indefinida e ascensional, não é verdade. Depois disso houve 2 guerras mundiais, houve o Holocausto, houve o nazismo, houve o fascismo, houve o stalinismo e, portanto, quer dizer, as sociedades, mesmo com o avanço tecnológico, se o avanço tecnológico é posto ao serviço das forças mais sinistras da regressão social, há progresso tecnológico e há regressão do ponto de vista social. Vivemos tempos enquanto nas relações humanas, na forma como olhamos para os outros, enquanto a democracia e a justiça é aplicada, tempos mais primitivos, mais toscos, mais alienados. O que caminhamos é para sistemas políticos onde as conquistas da democracia social e política tendem a apagar-se em nome de uma tecnocracia violenta. Disse apagar-se. Exatamente. Não é atenuar-se. Apagar-se, ou seja... Quando diz apagar-se, isso é tremendo. Estamos no entardecer das democracias. Saber se há forças sociais e políticas capazes de resistir a este tipo de evolução é uma coisa que está em aberto. Francisco Louçã, sobre esta questão da tecnologia, chegou a dizer o seguinte, que chega a citá-lo no seu livro. O progresso tecnológico chegou como uma tempestade destruidora e constitui-se no campo da principal batalha política da modernidade. Exatamente. Ou seja, quem controla o algoritmo, não é? O algoritmo ao serviço de quem? Não é? Essa é que é a questão fundamental, porque ninguém pode fazer como no século XIX, em que os trabalhadores desempregados pelo desenvolvimento da máquina atacavam as máquinas e destruíam as máquinas, o chamado ludismo na Inglaterra. Não podemos voltar a isso, não vamos destruir os computadores, não vamos combater o progresso tecnológico. Vamos tentar colocar o progresso tecnológico ao serviço da democracia, ao serviço da justiça social, ao serviço de uma ideia progressista para a sociedade. Saber que forças sociais e políticas comandam os instrumentos tecnológicos do progresso, isso é que é a questão fundamental. E neste momento o que nós estamos a assistir é que exatamente são as forças mais agressivas do capitalismo neoliberal que estão a diretamente dirigir o Estado. E repare, isso em termos internacionais significa a guerra. A Terceira Guerra Mundial está em curso? Está aí, estão os tambores da guerra a soar, não é? Quer dizer, quando há um presidente dos Estados Unidos, que é a principal potência, por enquanto, militar do mundo, que diz que quer anexar, tomar conta da Groenlândia, quer anexar o canal do Panamá e repô-lo nas mãos dos Estados Unidos, que diz que o Golfo do México se vai passar a chamar o Golfo da América e por aí fora. Quer dizer, estamos perante uma situação em que há um império que acha que pode fazer uma política declaradamente expansionista à custa da lei do mais forte, ou seja... Um novo colonialismo? Um novo
novo veio, ou seja, um velho imperialismo que tenta resistir à emergência de novos poderes imperiais através de uma política agressiva sem precedentes recentes. Ou seja, neste momento, o que nós estamos a deparar é perante uma situação internacional em que o que se está a tentar instalar é a lei do mais forte. Ou seja, quem tem força, ataca. Quem tem força, domina. Não é? A lei do mais forte, do mais violento, Exatamente. do mais radical. Mais forte, ou seja, eliminar o direito internacional e eliminar o papel das organizações de mediação internacional, ou seja, como as Nações Unidas, etc, etc. Ou seja, as organizações de regulação dos conflitos criadas no pós-Segunda Guerra Mundial estão a ser pura e simplesmente atropeladas por estas novas políticas em que eu mando, eu tenho o poder mais forte, América Great Again significa que os Estados Unidos estão absolutamente na disposição de ir onde for preciso para impor os seus interesses imperiais. Há aqui outra coisa que são as religiões, a força das religiões e dos fanatismos religiosos que aponta no livro, que a par desta questão das tecnologias e do algoritmo que nos oprime, há esta radicalização à direita de certas religiosidades e crenças e nomeia os evangélicos no Brasil e também em Portugal, as igrejas protestantes nos Estados Unidos, o fundamentalismo islâmico na Turquia e Médio Oriente, o hinduísmo racista na Índia e por aí vai. Isto também estas forças também estão a par. Eu acho que há uma instrumentalização política de certos setores das religiões estabelecidas. Ou seja, repara o papel dos evangélicos com o Bolsonaro no Brasil, não é? Não tem nada a ver com a religião propriamente dita, é um discurso religioso para legitimar uma intervenção política. É a indecência ao serviço e sobre o manto de uma religião, do que é a família tradicional e do que é ser de bem, e praticando a indecência por debaixo desse manto. E repare, convocar a religião para a política significa que não se pode discutir, porque as religiões são dogmáticas, não é? Ou se acredita ou não se acredita. E, portanto, não está sujeito a discussão. Quer dizer, se uma religião protestante ou evangélica ou hindu ou o que quer que seja entra na política a defender causas políticas, o cunho religioso que se empresta a esse tipo de movimentos faz com que eles se tornem de imposição dogmática, ou seja, não há discussão nenhuma, é a religião, é a crença, é aquilo que é. É porque é Deus. As percepções passam a verdade, ponto. É porque é Deus. Deus manda. E, não portanto, importa a verdade, não importam os factos, não importa a ciência, não importa a realidade. E tem outra face da moeda, é que se Deus manda, quem desobedece são os incréus. São os violadores da lei divina. E esses merecem ser punidos e perseguidos porque são contra a vontade de Deus, não é? E, portanto, voltamos à Inquisição, ao espírito inquisitorial. Quer dizer, muitas religiões tiveram fases inquisitoriais, mas o que estamos a voltar é a uma politização da religião que faz com que a política se transforme numa espécie de fanatismo religioso. Vêm aí novas inquisições ou novos momentos de inquisição? Quer dizer, o que vem aí é a perseguição ideológica às pessoas que assumem posições de crítica ou de resistência ou de alternativa àquilo que se instalar como ideologia dominante. Ou seja, e portanto, quer dizer, sim, temos que nos assustar. O Pedro Adão e Silva faz hoje um artigo no Público em que diz: assustem-se, tenham medo e assustem-se. E o Fernando Rosas o que é que diria? Eu diria que é alarmante. Ou seja, que as forças progressistas, as forças de esquerda, as forças humanistas deviam estar em alarme perante esta situação. O que estamos a viver é alarmante. É alarmante. E pode vir muito pior. É uma situação de alarme porque estamos no começo.
a vitória desta contra-revolução nos Estados Unidos é uma força imensa para a extrema-direita na Europa. E, portanto, e vai ter uma influência óbvia. Repara, a extrema-direita esteve toda na tomada de posse do Trump, toda a extrema-direita europeia. Uma força enorme também em Portugal. E também em Portugal. Quero voltar a Portugal, então, ao Governo e ao Chega. Falámos há pouco do que aconteceu no Bem Formoso, também aconteceu logo a seguir aquela manifestação com muitas pessoas de todos os quadrantes, perfis, idades, crenças que acreditam na democracia e na diversidade e nos direitos humanos, caminharam da Alameda até o Martim Moniz, e o Primeiro-Ministro chamou estas pessoas todas de extremistas de esquerda, comparando com os da extrema-direita. Isto, o que é que diz do Governo? E se acha, como disse há pouco, que em Portugal está a acontecer como noutros lugares em que a direita democrática está a extremar-se cada vez mais com o discurso Eu acho que da extrema-direita? Está a repetir-se uma coisa do passado, É o quê? que é a rendição de parte da direita à emergência dessas forças de extrema-direita, forças fascisantes. Há uma espécie de rendição progressiva. O governo, quando diz que é a mesma coisa, lutar em nome da... vir para a rua em nome da liberdade, do pluralismo, do combate ao racismo, que é a mesma coisa que o racismo, o que está a alinhar é com o racismo e com a xenofobia e com o autoritarismo securitário. Ou seja, o governo está a aliar-se objetivamente à extrema-direita para condenar aquilo que é o protesto contra o abuso indiscutível, que é encostar à parede uma data de cidadãos porque são paquistaneses ou porque são do Bangladesh. Sem indícios de nada, aliás, o resultado daquilo foi pífio, não é? Nada, sem indícios de nada e de uma forma completamente arbitrária. E, portanto, ou seja, dar razão à ideia de que a imigração é que é a causa da criminalidade e outro tipo de correlações que são completamente negadas pelos factos. O Primeiro-Ministro fala muito de percepções de insegurança. Quando os dados de segurança são contrários, Portugal é um país seguro, claro que há situações de insegurança aqui e ali, mas a percepção de insegurança em relação à imigração está a ser sublinhada pelo Governo. É uma construção ideológica. Quer dizer, quando se fala de percepção de insegurança, está a dizer o regime, o Governo, está a construir ideologicamente um ambiente de pânico e de medo e de insegurança para justificar o reforço autoritário do Estado, para reforçar o poder de intervenção arbitrária do Estado. Mas qual é a vantagem de uma direita democrática a fazer isso? Sendo que me disse que a extrema-direita irá engolir toda a direita com isso. Quem está a engolir é a direita clássica, está a engolir o programa da extrema-direita. Ou seja, estão a juntar-se, repare. É uma questão de sobrevivência. Não, para a extrema-direita é uma questão de uma via para chegar ao poder, ou seja, aliar-se à direita clássica para chegar ao pote. E a direita clássica? E para a direita clássica faz jeito este tipo de extrema-direita para securizar autoritariamente uma série de domínios da vida social e política, ou seja, um ambiente de exceção, que permita ao Estado adquirir poderes de intervenção na política e na sociedade que não tinha. Repara o que se passa em França, não é? Houve os ataques terroristas em França, etc. Estabeleceu-se o estado de sítio. O estado de sítio permite normas de intervenção policial excepcionais. O que é que o Macron fez em França? Tornou as normas do estado de sítio lei ordinária. Ou seja, de repente, a pretexto do terrorismo, que existiu na realidade, criou-se como legislação ordinária o estado de sítio, ou seja, a possibilidade da polícia assaltar casas, fazer escutas telefónicas, fazer perseguições, ou seja, diminuiu-se grandemente a própria democracia política, como se
com isso se ganhasse alguma coisa em matéria de terrorismo, porque, repare, tudo o que seja a implementação destas medidas não resolve o problema, do terrorismo onde ele existe, não é? Porquê? Porque o terrorismo está na extrema-direita. O terrorismo verdadeiramente, e num sentido agora mais metafórico, o terrorismo está no desemprego, está na situação social das pessoas, está nas pessoas não conseguirem aceder aos hospitais públicos, está nas pessoas não terem emprego, está nas pessoas estarem sujeitas a um trabalho precário. Aí é que está a vida. E terem medo de serem maltratadas, discriminadas, violentadas pela cor da sua pele, pela sua identidade de género. A única forma de responder à extrema-direita é adotar políticas que resolvam os problemas fundamentais das pessoas. Essa que é a questão. Portanto, quero mergulhar nessa questão de como sair disto, como nos salvarmos dessas trevas. Poderá dizer que aponta no horizonte? Na minha opinião, é preciso uma mudança política importante. São preciso mudanças políticas importantes que vão no sentido de arranjar soluções tão eficazes e tão rápidas quanto possíveis em problemas como o da habitação, que é um problema absolutamente cruciante neste momento, o problema do salário, Portugal tem os salários mais baixos da Europa, o problema da precarização, metade da força de trabalho portuguesa é precária e, portanto, sujeita à precariedade, resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, dotar as carreiras médicas e de enfermeiros de condições que façam com que os médicos e os enfermeiros acorram ao Sistema Nacional de Saúde e não fujam ou para a imigração ou para o privado, e resolver o problema da escola pública também. E acha que esta direita e esta extrema-direita estão preocupadas com isso? Esta direita vai fazer exatamente o contrário disso. Está a privatizar o Sistema Nacional de Saúde, está a criar situações de isenção fiscal para os mais ricos, está, por enquanto, timidamente a adotar os programas que vão conduzir ao contrário do que se deve fazer em termos de resolver os problemas. A habitação, repare, a lei dos solos que aí vem. A lei dos solos que aí vem é um ataque completo a qualquer política de habitação voltada para as pessoas que têm pouca capacidade económica para pagar rendas de casa elevadas. Porquê? Porque permite uma porta aberta à especulação imobiliária. E aliam-se nisto vários interesses na lei dos solos. Aliam-se os interesses da construção civil, da especulação imobiliária, mas aliam-se também interesses dos autarcas, porque os autarcas, tornando urbanos os solos rurais, ou seja, urbanizando o solo rural, aumentam a receita das autarquias. Como têm pouca receita do orçamento do Estado, vão buscar à especulação imobiliária uma fatia do que se ganha com isso. O que significa que o que vai sair dali são casas com rendas ainda mais elevadas do que aquelas rendas que as pessoas atualmente pagam. Não se resolve o problema da habitação dessa maneira. Até porque os valores das casas estão a subir e portanto nas periferias e nas cidades mais pequenas os valores também estão incomportáveis. Portanto, já não é no centro, a conversa já não se cinge ao centro da capital. Nem a Lisboa e ao Porto. Já não é Lisboa ou Porto, é o país. É o país todo. Repare, em termos de aumento do custo da habitação, Portugal vai à frente da Europa, não é? E como disse, o ordenado é o que é dos mais baixos da Europa. E os ordenados é dos mais baixos da Europa. Eu agora tenho aqui um áudio que eu gostava que ouvisse e que vai ao encontro exatamente do que estamos a falar. E depois gostava que comentasse. Vamos a isto? Vamos lá. Quis a agenda do Bernardo Mendonça convidar Fernando Rosas
para uma conversa poucos dias depois de Donald Trump ter tomado posse. E poder-se-ia dizer que, apesar das ameaças evidentes, o fim da política ambiental, a saída da Organização Mundial da Saúde, é contudo um bando de lunáticos que tomou conta da Casa Branca. Evidentemente, nada de maior, poderia ser maior engano. E talvez, mesmo que Trump levante o queixo como Mussolini, mesmo que indique que foi apontado por Deus como qualquer tiranete, estou certo que Fernando Rosas responderá a este problema. Se a segunda crise sistémica do liberalismo permite o ascenso de alguns dos passados mais obscuros, dos monstros do armário, talvez seja verdade aquele ditado francês que diz que a história nos morde a nuca. Em alguns momentos a história parece trair-nos e atacar-nos da forma mais soez. Mas para isso Fernando Rosas é mais qualificado do que tantas outras pessoas que comentam no espaço público. Foi preso político, foi resistente ao fascismo, é um rebelde com causa, tem sido organizador político, é um académico reputado que estuda estes movimentos. E por isso estou certo que a pergunta que perpassa esta conversa é a mesma que eu, como jovem, lhe fazia a ele, veterano, e tantas outras pessoas ao longo de gerações, mas qual é a natureza do fascismo? O que é que transforma esta pulsão, esta emoção destrutiva numa forma de política, e porque é que a burguesia, no tempo que se anunciava como das democracias, pode financiar, dar corpo, apoiar, impulsionar e aceitar, ou até promover sobretudo, este novo fascismo. Estou certo que ouvirei uma resposta nesta entrevista. Bom, acabámos de ouvir o economista e político português Francisco Louçã, que aqui dá conta do engano na narrativa de que são um bando de lunáticos aqueles que tomaram agora conta da Casa Branca, e desafia Fernando Rosas a explicar a natureza destes fascismos e neofascismos para mergulharmos mais a fundo nesta questão, que na verdade é a grande questão desta conversa, e como é que a burguesia pode financiar e promover estes poderes inimigos da democracia. Estará, de facto, a história a morder-nos a nuca, não só na América como na Europa e em Portugal? Vamos ouvir a resposta na segunda parte desta conversa, onde vou querer ir mais lá atrás, aos tempos de infância e de estudante de Fernando Rosas, até também à experiência enquanto militante e preso político e a vida na clandestinidade. Mais de 50 anos depois do 25 de Abril, a nossa democracia está mesmo em risco? Vou perguntar. Vou querer que leia também um texto que me trouxe, que também traduz como o passado ensina, e que me diga as músicas que o acompanham e partilhe também algumas sugestões culturais. Tudo para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Até já, boas escutas. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.